Vamos ler a partir do versículo 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muito de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Eu gostaria de orar mais uma vez. Feche seus olhos, vamos falar com nosso Senhor. Obrigado, Senhor, muito obrigado por esse momento de culto que nós estamos prestando ao Senhor. Obrigado pela oportunidade de cultuar ao Senhor. E que a Tua Palavra preencha, ó Pai, todo vazio. Que a Tua Palavra transforme corações de pedra em coração de carne. Que a Tua Palavra possa entrar como espada, possa fazer a divisão ali daquilo que é ruim para aquilo que é bom e trazer paz, trazer transformação, trazer restauração. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quando nós cremos em Jesus e normalmente passamos a fazer parte de uma igreja, é comum que dúvidas brotem do nosso coração. A gente acabou de ter a experiência de conhecer a Jesus e a gente está com muita coisa na cabeça. Dúvidas do tipo, dúvidas teológicas, dúvidas que a gente pergunta, mas por que Deus criou todas as coisas sabendo que o homem ia pecar? Mas será que eu escolho Deus ou é Deus que me escolhe? Será que eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Todos nós já passamos por isso quando começamos a nossa caminhada da fé e ainda fazemos muitas perguntas ao longo da nossa trajetória. Perguntas de cunho teológico e perguntas de cunho ético também. Eu posso ir para a direita, se eu falar isso com o irmão, como que ele vai reagir? Então, a todo momento nós estamos nos questionando em relação a muitas coisas, a qual nós queremos resposta. E dessas dúvidas que pairam na nossa mente, desde no início da nossa caminhada com Deus, e até hoje mesmo no nosso dia a dia, há uma dúvida muito comum, e que algumas pessoas têm até hoje, e ainda não tiveram a resposta, ou não entenderam, de fato, a resposta para aquela pergunta. Que pergunta é essa? Qual é o meu chamado? Pare e pense por um pouquinho, se você em algum momento já se perguntou isso. Eu acabei de crer em Jesus, estou fazendo parte de uma igreja, ou já estou na igreja há muitos anos, já nasci na igreja, já sou há 30 anos crente, e você às vezes se pergunta, qual é o meu chamado? Para que eu estou aqui? Por que Deus fez eu nascer? Do meu pai e da minha mãe? Para que isso tudo? Qual que é a minha vocação? Será que eu sou de fato chamado por Deus? É uma pergunta muito sincera, muito honesta, e que infelizmente muitas pessoas ainda não entendem a resposta. E o texto que nós acabamos de ler dá essa resposta. Nós fomos, infelizmente, ensinados, ou talvez não fomos ensinados, por isso que não sabemos, e sempre associamos vocação, chamado, com pastor, missionário, ministro de alguma coisa. Sempre vocação, chamado, tem a ver com algo
que está na frente, aparecendo, desenvolvendo algum trabalho de liderança. E não é necessariamente só isso. Nós não desconsideramos e não descartamos que existe sim o chamado específico. Tem pessoas que são vocacionadas por Deus a um trabalho específico. Tem pessoas que largaram a sua família no sentido de pai e mãe, foram para muitos países, como estamos vendo em missões mundiais, estão vivendo a vida nesses países porque se sentiram chamadas a falar de Jesus nesses países. Abandonaram tudo, porque foram vocacionadas especificamente. Nós não descartamos que existem pessoas que recebem um chamado da parte de Deus, só que nós invertemos a forma de entender. Porque, na verdade, o chamado da parte de Deus não é específico. Antes, ele é natural. Ele é a base da nossa vida com Deus. Ou seja, todos que estamos aqui somos vocacionados em Cristo. Todos que estamos aqui somos chamados por Deus. Não é só o pastor, não é só o missionário, não é só o ministro, não é só o líder, não é só o conselho, não é só o instrumentista, não, todos que estamos aqui somos chamados por Deus. Pastor, então qual que é o meu chamado? Calma. Primeiramente eu quero que você entenda o que é essencial e que é a importância de nós refletirmos sobre esse assunto. A importância de entendermos sobre a vocação em Cristo, que muitas vezes aprendemos ou não aprendemos e por isso não sabemos e entendemos de forma errada. Somente o pastor é vocacionado. Não. Nós temos que refletir e aprender sobre isso. Primeiro, não se esqueça jamais, o chamado de Deus é para todos. Igor, defina todos os crentes, todos os que tiveram a sua vida transformada por Jesus, a partir do momento da sua conversão, foram chamados por Deus, não só chamados no sentido de que foram salvas dos seus pecados, das suas mazelas e dificuldades, mas chamado também a uma vocação, a um trabalho, a um serviço, a um ministério, a uma vida com Deus. E aí quando a gente lê 1 Coríntios no capítulo 1, que nós lemos, no versículo 26, a primeira partezinha dele, Paulo vai dizer: irmãos, considerem a vocação de vocês. Paulo está dizendo para uma igreja, para um grupo de pessoas transformadas por Deus. Paulo não limita o chamado a algumas pessoas. Ele vai dizer, vocês. Paulo não diz a liderança da igreja de Corinto, ao presbítero, ao apóstolo, ao bispo, não. A vocês. Considerem a vocação de vocês. Todos da igreja de Corinto eram vocacionados por Deus, eram chamados por Deus. Da mesma forma, o chamado de Deus, a vocação, não é somente para um pastor, não é somente para um líder, somente para um ministro, mas para todos que decidem seguir a Jesus. E talvez no seu coração fique uma dúvida, mas pastor, qual é o meu chamado? Porque eu estou me perguntando isso faz anos e eu não consigo entender qual é o meu chamado. Eu vou explicar para você. O problema é que nós associamos novamente chamado à função, à execução ministerial. E nós precisamos aprender da forma correta. Que a base da vocação não tem a ver com função ministerial, mas tem a ver com princípio e dons. Por exemplo, abra sua Bíblia, Romanos no capítulo 12. Quero que você acompanhe a leitura comigo. Pastor, não sei qual é o meu chamado, não sei qual é a minha vocação. Então vou dizer para você qual é a sua vocação.
E aí você vai conseguir entender e responder de uma vez por todas qual é o meu chamado. Quando nós lemos em Romanos capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 10. Veja só. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra uns aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na perseverança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos, aqueles que têm necessidade, procurem ser hospitaleiros, abençoem aqueles que os perseguem, não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que chorem, e vai assim por diante. Meu querido, a vocação de Cristo em nós não tem a ver com cargo, tem a ver com carga. Eu ouvi isso do pastor Abdala, quando ele assumiu a presidência da convenção aqui do Espírito Santo, e faz muito sentido. A nossa vocação não tem a ver com cargos, mas com cargas, ou seja, quando nós entendemos que o nosso chamado da parte de Deus é o quê? É o zelo, é o serviço, é a alegria, é a forma de tratar uns aos outros, é vivermos essa comunhão, essa união, esse amor, é entender que nós temos que ter a mesma atitude uns para com os outros, com humildade, é colocar em prática os dons do Espírito Santo, é servir, é administrar, é ser zeloso. Isso é o chamado de Deus. Espera aí, pastor, então você está dizendo para mim que Deus me chamou para isso? É, ponto. Podemos encerrar a mensagem. Nós, infelizmente, associamos o chamado da parte de Deus a algo pessoal. Essa frase que muitas vezes habita no nosso coração, ela é diabólica, irmãos. Qual é o meu chamado? Como se eu fosse uma figura especial no meio de 1 milhão de pessoas. Para com isso, tira isso do seu coração. A sua vocação é fazer a vontade de Deus, a sua vocação é ser santo, a sua vocação é perdoar, é amar o seu irmão. Essa é a nossa vocação, é o nosso chamado. É óbvio que Deus pode usar a sua vida em algo específico, é óbvio que Deus pode te chamar para algo muito específico, só que a gente fica se perguntando: Senhor, para que o Senhor me escolheu? Eu digo para você perdoar o seu irmão. Senhor, para que o Senhor me escolheu? Para você poder dar lugar para o outro. Senhor, para que o Senhor me escolheu? Para você ser o último da fila. Nós temos que parar com essa percepção de que o Evangelho nos faz ser melhores do que os outros, numa posição de destaque, numa posição maior. Pelo contrário, o chamado nos leva para uma vida de intimidade com Deus e de intimidade uns com os outros. Esse é o nosso chamado e a nossa vocação. Então, quando você se perguntar: Senhor, qual é o meu chamado? Olhe para Romanos capítulo 12. E não só em Romanos capítulo 12, mas folheia um pouco a Bíblia, você vai ver que tem muito princípio e muita responsabilidade para que possamos colocar em prática de alguém que é chamado por Deus. A partir de hoje você não tem como mais dizer que não sabe qual é o seu chamado. Você sabe qual é o seu chamado. Ou se talvez você ainda não conhece Jesus, não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, estou dizendo para você, quando você passar a crer, a partir daquele instante, a sua vida precisará ser pautada por um convite do Senhor, para que você viva conforme a vida de um servo do Senhor, que responde ao chamado do Salvador. Há um tempo atrás, já tem um tempo, certo jovem estava correndo aqui na praia de Taparica, fazendo o seu exercício. E na sua corrida, no seu exercício, ele não separou nenhum tempo para Deus, ele estava fazendo exercício, estava fazendo o seu dia a dia. E ele correndo na areia da praia, ele viu uma moça olhando para o mar. E ele sentiu o desejo no coração de parar a corrida por um instante e virar para o lado e olhar para aquela moça. Ele parou, ele olhou,
E veio o desejo no coração de poder dizer assim: fala alguma coisa para ela. Aquele jovem foi: ô moça, não te conheço, mas Jesus te ama. E aquela moça começou a chorar copiosamente. Chorava, chorava, chorava. E depois aquela moça falou: obrigado porque Deus te usou para poder me trazer uma resposta, porque eu ia me matar nesse momento. Eu ia me jogar aqui na água da praia para acabar com a minha vida. Não foi um pastor que falou com aquela menina, não foi o presidente do Brasil, não foi o Billy Graham, não foi o doutor em teologia, foi um servo de Jesus. Foi alguém que no momento certo, na hora certa, foi usado por Deus. Essa é a nossa vocação. Onde quer que estejamos, Deus pode nos usar, porque somos vocacionados por Deus para fazer a vontade dEle. Não é o pastor, não é o missionário, não é o ministro, todos nós. Não é porque existe um grupo de pessoas que está num palco na frente, que deles é a vocação e o chamado. Não. Pastor, então quer dizer então que se eu não toco, se eu não canto, se eu só chego e sento no banco, faço a minha oração, eu sou chamado por Deus? É. E glorifica a Deus por isso. A gente associa chamado a serviço, e não é só isso. A vocação está no coração, está no espírito do crente, a partir do momento que ele crê em Jesus. Paulo diz: irmãos, para a igreja, considerem a vocação de vocês. Todos somos chamados por Deus para fazer a diferença aonde quer que estejamos. Que Deus use a sua vida em nome de Jesus.